Olá, como que você está? Eu espero que você esteja bem e esteja em paz. Hoje, mais uma edição do nosso Café com Jesus. A leitura de hoje, a bola da vez, é Levítico. Vamos começar a ler o livro de Levítico. Acabamos então Êxodo, começamos Levítico capítulo 1. Acompanhe comigo a leitura e depois a reflexão. Vamos lá. Levítico, o holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão tirarão o sangue e o derramarão em todos os seus lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se retirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for o holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto do lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes, descendentes de Arão, derramarão o sangue dos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com seu conteúdo e o jogará do lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas aves, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Nós te louvamos pela leitura aqui do início, Levítico 1. Agora nos dá sabedoria e discernimento para refletirmos sobre essa parte, Senhor, pedindo a tua bênção e a tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Então aqui nós estamos com o livro de Levítico, né? E ele tem um propósito central. O que é? Responder a essa pergunta: como um Deus santo pode habitar no meio de um povo pecador? Então a resposta, ela persegue, né? Ela percorre o caminho do sacrifício, do sacerdócio, da purificação e da santidade de vida. E é isso que vai fazer, né? Nós vamos estudar no livro de Levítico. Então, fazendo aqui uma divisão por partes, nós vamos ter aqui então alguns capítulos, né, que cuidam de algumas situações. Por exemplo, o primeiro bloco, né, a primeira parte, então, vamos dizer assim, a primeira parte trata ali dos capítulos 1 até o 7 e fala-se das ofertas e dos sacrifícios. Então, essa sessão, ela estabelece os 5 principais ritos de oferta no altar, demonstrando, então, como Israel deveria se aproximar de Deus com gratidão, consagração e expiação. E o capítulo 1 fala aqui sobre o holocausto, que é a consagração e entrega total, e aí que o animal é inteiramente queimado no altar. Depois temos o capítulo 2, oferta de cereal. No capítulo 3, oferta de paz ou comunhão. O 4, oferta pelo pecado. No 5, oferta pela culpa. E depois dos capítulos 6 e 7, nós temos instruções adicionais aos sacerdotes, como detalhes operacionais sobre a manutenção contínua do fogo no altar e também a partilha das porções sacerdotais. Então essa primeira parte então de Levíticos, que vai aí do capítulo 1, que nós estamos falando hoje, até o 7, diz respeito a isso também. Depois, na parte 2, a gente tem ali as questões dos capítulos 8 até o 10, vai tratar sobre a instituição do sacerdócio. Depois a parte 3, leis de pureza ritual e purificação, os capítulos 11 até o 15. E depois ali na parte 4, o dia da expiação, capítulo 16, vamos falar também sobre o Yom Kippur,
que é justamente quando o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo uma vez por ano com o sangue de sacrifício. E aí tem a questão do bode expiatório do Azazel, que é enviado ao deserto, levando simbolicamente a culpa de Israel. Então isso a gente vai conversar quando chegar o momento de falar sobre o capítulo 16. Depois temos a quinta parte, né, penúltima, que fala sobre o código de santidade, ali dos versículos 17 até o 26, e depois aí no final, né, os votos e dízimos, o apêndice no capítulo 27. Então, gente, o que acontece depois dessa explanação aí meio geral? O livro de Levítico, ele abre então com instruções sobre os sacrifícios ritualísticos que permitiam ao povo de Israel então se aproximar com santidade e reverência do Senhor. Então, nesse capítulo 1, o foco principal aqui é o holocausto, ou seja, uma oferta totalmente queimada no altar e que simbolizava o quê? A entrega completa, a expiação dos pecados e a busca pelo favor divino. A seguir, né, o resumo que a gente vai passar é justamente aqui dos 4 blocos, começando então ali dos versículos 1 até o 2, instruções gerais para oferta. Depois nós temos ali no versículos 3 até o 9, o holocausto do gado graúdo. Depois temos ali também a questão do gado miúdo, né, dos versículos 10 até o 13. E aí também dos versículos 14 até o 17, o holocausto de aves, começando, né, digamos assim, né, do maior para o menor. E aí o que a gente tem é o seguinte, que nesse caso a gente vai ver ali que o ritual da expiação era o ofertante ali no versículo 4, que impunha a mão sobre a cabeça do animal para que este fosse aceito em seu lugar como expiação. Então, veja só, não se tratava de um toque superficial. Ali no hebraico, né, o verbo carrega a ideia do quê? De apoiar-se com força, ali forçando a barra, né? Então, simbolicamente, o que estava acontecendo? O ofertante, que era o adorador, ele estava dizendo assim, ó, esse animal me representa, a vida dele está sendo dada no meu lugar. O ato, então, de abate era realizado pelo próprio adorador e não pelo sacerdote, o que tornava essa experiência, pessoal, uma forma impressionante e inesquecível, não é verdade? Então, veja só, o animal é abatido perante o Senhor e os sacerdotes, então, aspergem, né, o sangue dele no altar ali, e aí o que acontece é que aí há essa questão toda de a preparação, a queima, o animal é preparado, é esfolado, é cortado em pedaços e lavado ali com as suas entranhas e suas pernas, e os sacerdotes queimam tudo sobre o altar como holocausto, como vai falar o texto, de oferta de aroma agradável ao Senhor. Veja só, em português nós traduzimos essa palavra hebraica, ola, como sendo holocausto, né? E que significa totalmente queimado. Mas no hebraico, a raiz desse verbo, ela significa assim, ó, aquilo que sobe ou a oferta que acende, né? Acende de subir, com SC, né? Acende, não de acender de fogo, mas acender de subir. Então, veja só, o foco principal não é a destruição, né, do animal pelo fogo, mas sim a subida da fumaça como um aroma que alcançava ali os céus, simbolizando, por exemplo, uma oração ou uma vida que se eleva inteira a Deus. Interessante, né, perceber essas questões. Depois nós temos a questão da democracia nessa adoração. Veja só, aqui fala-se do gado graúdo, do gado miúdo, né? Questão ali das ovelhas ou cabras, e depois, ou até mesmo do holocausto das rolinhas, das pombinhas, das aves, no caso. E aí o que acontece? Quando isso acontecesse para o mais pobre, ele também não deixaria, então, de fazer, né, o seu sacrifício. Por quê? Porque o gado graúdo era realmente para os mais abastados, a gente tem essa noção. O gado miúdo ali, que era da ovelha ou da cabra, para a classe média, e aí as rolinhas e os pombinhos para os mais pobres. Então, nesse sentido, o que acontecia é que no final de cada uma das 3 sessões ali que a gente vai ver, né, nos versículos 9, no 13 e no 17, a Bíblia vai usar exatamente a mesma frase, né? Oferta de aroma agradável ao Senhor. A rolinha do mais pobre tinha rigorosamente o mesmo valor espiritual e trazia a mesma satisfação, então, aqui que o Senhor, né, desde que o pessoal desse ali, por exemplo, o boi mais rico, né, o cara mais rico ali ofertava o boi, tinha o mesmo valor que aquele que tinha oferecido a ave. Então, nesse sentido, é importante a gente entender isso. E aí o que acontece? Por que apenas animais domésticos? Deus proibiu o uso de animais selvagens ou caçados para os sacrifícios. Por quê? Porque o holocausto deveria vir de animais do próprio rebanho, ou seja, de animais que custaram ali trabalho, tempo, empenho, né? Sustento, cuidado do adorador.
Então a adoração bíblica ali em Levítico, ela exige o quê? Exige um sacrifício legítimo, algo que faça parte da vida e da subsistência de quem oferece. Outro detalhe, essa questão do sangue no altar. Veja só, ao contrário ali do ritual das aves, né, em que o sangue era espremido ali na parede do altar, o sangue dos animais maiores era aspergido ao redor do altar. O que isso representa na teologia bíblica? Representa a vida, né? A gente vai ver isso em Levítico capítulo 17, versículo 11. Derramar o sangue ao redor do altar significa devolver a Deus a vida daquela vítima que fora entregue em substituição ao pecador. Aí trago aqui a vocês ainda, no tempo que nos resta, um certo adendo para a gente entender. Veja só a pergunta que eu fiz, né, aqui para a gente poder refletir a respeito. Você não acha que é meio estranho, né, pensar nessas coisas de sacrifício de sangue aí para se aproximar de Deus, né? É meio estranho isso. Veja só. Com certeza, a resposta é essa, porque para nossa sensibilidade moderna, pessoal, a ideia de altares, de sangue, de cheiro de carne queimada e de abate de animais parece até algo chocante, que é distante da gente, né? E até mesmo brutal. Veja só, é um choque cultural inevitável, sim. Então, essa pergunta, né, é estranha, sim, quando lemos esses textos a partir do século XXI. Mas quando a gente olha para o contexto histórico, teológico da época, a perspectiva ela muda bastante. Por quê? Porque o ritual do sacrifício ele não era um ato de crueldade gratuita, mas ele era o quê? Um reflexo da própria gravidade da vida e do pecado. Veja só, quando o propósito por trás dos rituais, a gente pensa o seguinte, né? Para o povo antigo, a vida estava no sangue. Já falamos aqui, Levítico 17 fala disso, capítulo 17, versículo 11. O ritual que era feito deixava visível algo que muitas vezes a gente tende a esquecer, passava desapercebido. Que negócio é esse? O pecado e a quebra da aliança com Deus trazem o quê? Uma ruptura, a morte e consequências reais. Ver um animal inocente morrer no seu lugar gerava o quê? Um impacto pedagógico profundo, não era um rito impessoal. O adorador, o ofertante, saía dali consciente do custo da culpa e da preciosidade da vida que ele ali, na verdade, tinha, né, entregue para Deus. Então, isso também era uma questão reflexiva e existia, sim, esse peso do pecado e a valoração da vida. Depois nós temos também a distância e a ponte para o Deus Santo. Por quê? Porque no mundo antigo, as nações pagãs vizinhas ali, o que faziam? Faziam sacrifícios para manipular os deuses, acalmar suas divindades ali que estavam muitas vezes iradas e até mesmo ali caprichosas, e até ofereciam sacrifícios humanos. Então, em Israel, aqui que nós estamos lendo, a lógica era oposta. Foi o próprio Deus quem proveu o meio de aproximação. Então, não era uma questão humana, né, chegando a Deus, mas Deus trazendo toda essa forma para se aproximar dele. O altar era o lugar onde a graça e a justiça se encontravam. Deus estabeleceu regras claras e limitadas para garantir ali que o ser humano que é imperfeito pudesse ter sua comunhão com ele sem ser consumido pela sua santidade. E aí também tem a questão pedagógica também, apesar de ser temporária, mas a própria Bíblia mostra que Deus nunca teve prazer ali no sangue de animais por si só. A gente vai ver isso lá em Salmos, também ali Salmo 50, Isaías 1. Os sacrifícios de Levítico funcionavam então como uma linguagem pedagógica, mas temporária. Eles preparavam então assim a mentalidade humana para compreender o quê? A necessidade de uma redenção definitiva, onde o próprio Deus assumiria o custo definitivo da reconciliação, e isso seria cumprido a quê? Através de Jesus Cristo. Então, é perfeitamente natural, gente, sentir esse estranhamento aí quando você lê Levítico, sim, mas no fundo a mensagem central que esse texto quer gravar na nossa mente, ou na mente de Israel, né, era de que a aproximação com Deus não é algo fútil ou banal, ela custa a própria vida, e o Criador levou isso a sério, tanto é que preparou esse caminho todo para não deixar o quê? O ser humano separado dele. E aí então nós temos essa síntese de que o capítulo 1 de Levítico ensina que o acesso à presença de Deus exige de nós o quê? Reverência, obediência e um princípio claro de substituição e de entrega total. Então, a exigência de um animal sem defeito e a queima então completa do holocausto apontam então para a necessidade de dar o nosso melhor para Deus sem reservas. Além disso, a inclusão de opção mais acessível, né, como nós vimos, as aves aqui, para quem não possuía rebanhos maiores, por exemplo, revela a graça divina, demonstrando que Deus não busca a riqueza do ofertante, como acontecia muitas vezes em outras ali crenças, né, daquela época, mas sim a atitude de um coração voluntário e consagrado.
Peraí, mas onde é que entra Jesus nessa história, né? Porque é meio estranho conversar sobre isso, sobre sacrifício e tal. Jesus entra nessa história, meu irmão, como o cumprimento perfeito e divino de toda a pedagogia que é demonstrada aqui no Levítico. O que antes era repetido diariamente no altar com animais imperfeitos e limitados, ganha o seu ponto final na cruz, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo assumiu voluntariamente o lugar do animal sacrificado, né? E aí o que acontece é essa vida foi inteiramente consumida por amor ao Pai e à humanidade. E lembremos que ele foi um sacrifício sem defeito e também perfeitamente puro e que se entregou por completo. Então, veja só, o véu da separação ele se rasga, a exigência do sangue foi suprida para sempre e o altar de sacrifícios deu lugar a uma mesa de comunhão com o nosso Senhor, permitindo que nos aproximemos de Deus com plena confiança, sem a necessidade de novos ritos de abate que pareciam intermináveis, porque o povo pecava, daí voltava a pecar e assim por diante. Então, qual que é o nosso desafio pessoal para hoje? É que Deus nos dê essa coragem, a humildade de colocar a nossa própria vida no altar da oração, entregando para Deus, então, sem reserva, sem máscara nenhuma, cada área do nosso ser, nossa mente, nossos sentimentos, nossas vontades, nossas ações, para que o Espírito Santo nos consuma, nos invada inteiramente com seu amor, transformando a nossa rotina diária em um holocausto vivo, em um aroma suave de adoração voluntária e verdadeira na sua presença. Espero que você tenha gostado do nosso Café com Jesus de hoje e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, a paz, valeu!